O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Capítulo 13, versículos 1 a 23. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca, sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Disse-lhes muitas coisas em parábolas. Disse assim: o semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os passarinhos vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa, produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que julga ter. Por isso é que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, ouvindo, não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre para eles a profecia de Isaías: havereis de ouvir, sem nada entender, havereis de olhar, sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com a má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos ouvidos ouvem, vossos olhos veem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a explicação da parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra, logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo. É de momento. Quando chega o sofrimento, a provação, por causa da palavra, logo desiste.
A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo, as ilusões da riqueza, sufocam a palavra e ela não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dia, um dá 100, outro 60, outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, irmãs, amados e amadas aqui presentes, romeiros e romeiras, mais um domingo de acampamento eucarístico. Gratidão por suas presenças. Ouvintes da Rádio Agnus Dei, e você que nos acompanha pelos nossos canais no YouTube, Facebook e Instagram. Ouvir a palavra é o grande tema da liturgia desse domingo. Mas não basta ouvir, é preciso deixar-se tocar pela palavra, fecundar-se pela palavra. Escute-me, porque a palavra tem a força de gerar a vida no Espírito. Por isso, a primeira leitura do profeta Isaías, o Senhor diz: como a chuva cai, fecunda a terra, não volta, não evapora sem antes molhar o chão, dá força à terra para germinar a semente. Assim é a palavra anunciada, ela não deve voltar antes de produzir os efeitos que lhe são próprios, a transformação das vidas, a fecundação das almas, a vida no Espírito. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Deixe que a palavra ilumine a sua vida, deixe que a palavra santifique a sua vida. Foi por isso que a gente rezou o Salmo 64. A semente caiu em terra boa, deu fruto. Vamos dizer? A semente caiu em terra boa e deu fruto. É você que está em casa, sou eu aqui. Todo cristão que ouve a palavra deve acolher com alegria para dar frutos, frutos de justiça, de paz, de solidariedade, de caridade. Ah, como é belo perceber o sentido da palavra, a mensagem da palavra. Por isso, na segunda leitura, São Paulo aos Romanos, ele diz: meus irmãos, minhas irmãs, os sofrimentos do tempo presente, o que a gente passa, não tem, nem merece ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. Será que você entendeu? Aguente firme, porque esse momento difícil vai passar. Os sofrimentos que passamos, provações, duras provações, não podemos comparar esses momentos humanos com a glória que Deus reservou para nós. Por isso, precisamos nos manter firmes, corajosos, sem desanimar nunca, jamais. No Evangelho, bonito, né? Olhar para Jesus. Ele está sentado à beira do lago de Genezaré. Eu acho que ele queria fazer uma meditação. O povo viu, e o que foi que aconteceu? O povo correu para perto dele. Claro, todos queriam ouvi-lo. E ele se levantou, vendo que era muita gente, olha como ele usa a criatividade, subiu numa barca, afastou-se um pouquinho, e de lá começou a pregar. O vento soprava e o povo olhando. Não venham para cá não, fica aí. E da barca ensinava.
continua ensinando hoje. Ensina a mim e a você. E quantas vezes nós nos tornamos resistentes à sua palavra, resistentes à sua presença, indiferentes ao que ele diz. Queridos irmãos, um semeador saiu a semear. Pense o que se passava no coração de Jesus ao contar essa parábola. Um semeador saiu a semear. Ele continua semeando, passando. Ele quer semear onde? Qual a terra que ele procura? O teu coração, a tua alma, o teu corpo. É aí que ele quer jogar a semente do reino, para que ela transforme o seu jeito de pensar, seu comportamento, suas atitudes. Mas ele estabelece alguns tipos de terras onde cai a semente. E na sua pedagogia, no seu imaginário, como ele chega perto das realidades humanas. Uma parte de semente caiu à beira do caminho, mas ele semeou. E ele diz: o que é uma beira de caminho? São aqueles que ouvem a palavra com alegria, mas logo esquecem. Aqueles, vamos dizer bem claro, que vêm à missa, quando sai da missa não sabe o que foi o evangelho do dia. Pronto. Vem o inimigo e tira a palavra, rouba a palavra do homem. A palavra foi semeada, mas caiu à beira do caminho. Ele mesmo diz: vem o maligno e rouba o que foi semeado do coração. Este é aquele que nós podemos chamar beira de caminho, beira de estrada. Quanta gente é assim. Ouve por ouvir, nem dá atenção, mas a palavra é anunciada, e é a palavra que salva. Pobres pessoas, e são muitas, chamadas de beira de estrada. Que você não seja esse tipo de terra, que você não seja esse tipo de gente que escuta a palavra, mas não deixa que ela penetre no mais profundo do seu ser. Ouvir por ouvir, mas não dar atenção ao que Deus fala a você. Beira de estrada, gente perdida, e é muita gente nesse mundo. Outro tipo de semente é aquela semente que cai em meio a um terreno pedregoso. A semente foi semeada, mas faltava raízes, faltava terra. Gente que não tem formação, gente que não entende a doutrina. Terreno pedregoso, a semente cai, mas não tem raízes. Essa pessoa não conhece a palavra, não conhece o catecismo da igreja. Aí eu vou deixar de ser católico. Você nunca foi, você não conhece o que é a igreja. Ah, você não tem formação, você não quis se formar para ser discípulo e discípula de Jesus. Você é terreno pedregoso mesmo, de gente que escuta a palavra e não quer se converter, não quer mudar de vida. Terreno pedregoso. Mas o semeador lançou a semente nesse coração, mas a semente não encontrou a terra para germinar. O coração é duro demais. Gente que diz: para que eu vou para a missa? Eu rezo mesmo em casa. Escuta, um dia tu vais prestar contas a Deus. Outros tantos que dizem: eu não preciso de religião. Eu lhe respeito, você pode ser ateu, mas dentro de você uma semente foi lançada, só que você é terreno pedregoso.
Seu coração é duro demais. Você só vive cheio de ódios, de ressentimento, de intriga. Você não se converteu e a palavra que lhe foi dada, a graça que lhe foi dada no batismo, você não desenvolve porque você não quer. Você é resistente. Você é indiferente ao que Deus lhe propõe. Terra pedregosa. Mas, quem sabe, se você hoje decidir, Ele que tudo pode, transformará essas pedras em terreno fértil. Isso é você querer. Outra parte da semente caiu em meio aos espinhos. E Jesus diz: é aquela pessoa que ouve a palavra, mas as preocupações, com as ilusões do mundo, com a riqueza, com o poder, sufocam a palavra. Os espinhos sufocam a palavra, porque você é idólatra. Você vive na idolatria do prazer, do sexo, do dinheiro, do prestígio. Você é terreno cheio de espinhos. A palavra caiu lá dentro do seu coração, mas você só carrega coisas más. As preocupações com as coisas do mundo de Jesus é para você, lhe impede de buscar o céu. Impede de buscar o céu. Preciso ter muito cuidado, viu? Que tipo de terreno somos nós? Como é que nós estamos acolhendo a palavra? Eu me lembro, deixa eu dizer um exemplo que talvez ajude vocês a entenderem o que é terreno cheio de espinhos. Ao longo desses 47 anos de padre, pregando sem cessar, quantas coisas Deus me revelou. Quando eu fui pároco em Arco Verde por 30 anos e aprendi muito naquela paróquia amada do Livramento, um dia chegou um homem, um fazendeiro aqui, em uma cidade próxima. E ele veio para o atendimento, disse assim: padre, eu admiro muito o senhor. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Porque o senhor sabe, eu não venho à igreja. Mas, senhor José, por que é que o senhor não vem à igreja? Porque eu não tenho tempo, padre. Seu José, o tempo pertence a Deus, seu Zé. Botei a mão nele, no ombro. Cuidado, que de repente o tempo termina. Aproveitemos o tempo enquanto há tempo. O senhor disse que não vem à igreja. Para dizer bem a verdade ao senhor, eu nem rezo. Seu José, que não procura Deus, vou dizer o que eu disse: se ferra. Vai se perder, seu José. Ele disse assim: mas tem uma coisa, foi por isso que eu vim aqui. Minha mulher é uma santa. Minha mulher reza demais. Eu sou casado com ela, comunhão de bens. O que é meu é dela. Tudo que ela pensa, eu corro para dar, porque Deus me deu uma santa. Eu disse: é mesmo, seu José. Deve ser santa. Para aguentar um homem que não crê em Deus, deve ser muito santa mesmo. E escuta, e fomos conversando. Eu queria salvar a missão do padre. Ele sabe. Carrego no coração um desejo de salvar almas. É uma coisa tão forte, padre Diego, que me absorve dia e noite. Aí ele disse assim: um dia desse, vou contar a história como foi. Eu me acordei para ir no banheiro umas 2 horas, estava a mulher com um texto na mão. Padre, ela reza muito. Eu disse: ô Maria, vai dormir, tu não para de rezar. Ela disse: estou rezando por tua conversão, Zé. Eu disse: ela é santa mesmo, viu? É santa de verdade. Aí ele fez a pergunta: se eu não rezo, mas ela reza, eu não venho à igreja, ela vive aqui na igreja, o senhor sabe quem é? Sei, é uma mulher de Deus. Eu quero fazer a pergunta: quando nós morrermos, na linguagem dele, eu sei que ela vai para o céu, mas como eu sou casado com ela, comunhão de bem, eu vou ter direito a entrar no céu? Vai não, seu Zé. Vai não, meu irmão. Porque a palavra é dada e semeada no coração de cada um, seu José. A palavra é colocada dentro de nós. O Espírito
Espírito gera. O Senhor, deixa eu lhe dizer, o Senhor é terreno cheio de espinhos. Expliquei essa parábola. A palavra não sufoca porque o Senhor não tem tempo. O Senhor não quer procurar a Deus. Aí ele disse uma palavra que eu tive de ir para cima dele. Olha, padre, e ainda vou lhe dizer, e agora que eu não tenho tempo, porque resolvi comprar outra fazenda aqui perto e resolvi criar cavalos. Agora que eu estou ocupado, senhor José, deixa eu lhe dizer, fui para cima dele. Olhe para mim. Que Deus abençoe seu trabalho. Mas eu quero lhe dizer uma verdade. Um dia, no céu, o senhor não vai poder levar nenhum fio do rabo de seus cavalos. Está ouvindo? É o Senhor e Deus. A consciência, a alma e Deus. É tudo ou nada, seu Zé. Ele disse assim. Ele disse, Virgem Maria, eu estou dizendo ao Senhor, porque quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É o evangelho de hoje. Jesus diz 3 vezes. Quem tem ouvido, ouça. E ouvindo se converta. Porque ele diz, olha como é bonito. Outra parte, porém, da semente, a palavra, caiu em terra boa. É quem acolhe a palavra. É quem é humilde e diz, Senhor, cuida de mim. E essa semente germina, dá 100 por 1, 60 por 1, produz frutos. Esse é o homem, essa é a mulher que Deus tanto deseja. E então, para terminar esse sermão, essa breve homilia, quero perguntar a você, como pergunto a mim, dizendo, Senhor, não me deixe ser beira de caminho. Não me deixe ser terreno pedregoso, não, Senhor. Não me deixes, ó amado meu, ser terreno cheio de espinhos. Dá-me a graça de ser terra fértil, coração aberto. Eu, pecador, me aproximo de Ti por necessidade. Ouso dizer, cuida de mim. Olha a câmera aqui, minha filha. Cuida de mim. Olha para mim. Basta-me o Teu olhar. Basta-me a Tua graça, Senhor. Porque eu quero chegar no céu. Põe a mão no seu coração. Faz um solo, se é que ainda tem alguém que toque aqui. Vai pedindo a Deus essa graça da conversão, de ser um homem novo, uma mulher nova a partir de hoje. E até ouso dizer, não interessa o que você foi ontem, viu? Se você foi terra de beira de estrada, se foi terreno pedregoso, terreno cheio de espinhos, não interessa. Hoje você pode ser diferente pela graça de Deus. Hoje você pode voltar aos braços de Deus. Hoje você pode suportar seu sofrimento de forma diferente. Hoje você pode dar sentido às suas lágrimas. Hoje você pode se levantar de suas dores e dizer, eu suporto tudo por amor, porque Deus está comigo. Ele é a minha força, meu refúgio, meu escudo, meu Salvador. Diga agora, amém. Amém. Quero ouvir você que está com a mão no peito. Diga então, Jesus, Jesus, fica comigo. fica comigo. Fica comigo.